Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando, meu apóstolo é só o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu quero estar falando aqui no meu canal, né, sobre é, a responsabilidade de salvação e sobre o batismo. Eu me deparei agora de manhã cedo com um post. Ele estava escrito assim, que a pessoa não é salva, ninguém é salvo até a idade da razão. Ou seja, isso coloca em pauta falando que as crianças, bebês abortados, que morrem antes da idade da razão, não recebem salvação, ou até mesmo os que têm deficiência mental. E que é uma coisa horrível você falar que uma mãe teve um aborto, ou se não um bebê de 1 ano, recém-nascido, morreu, ou tanto faz, que não tem ainda não consiga decidir, não consiga entender as coisas. É aquele que não tem a razão ainda, ou seja, é aquele que não tem como. E a gente pegar e falar assim, não creu, então tá perdido, porque não creu, não vai receber o Espírito Santo. E de fato, se não crê, não é selado com o Espírito Santo. Mas nós temos que crer que as pessoas, todas as pessoas, todos os seres humanos, eles existem várias categorias de salvos. A gente tem que entender que tem os salvos do Antigo Testamento, que eles criam que viria um cordeiro, que substituto. Nós que somos dessa dispensação, cremos que já veio esse cordeiro. Ou seja, as dispensações mudam muito. E é certamente que essas crianças, esses deficientes, eles já vão ser salvos, porque eles não têm condição de escolher, de decidir por eles. Então o próprio Senhor toma essa atitude. Eles não são salvos na característica de igreja. E a gente tem que entender isso. Mas todo tempo eles são salvos, sim. E o batismo não salva ninguém, nem as crianças e nem os cristãos. O batismo é um mandamento, uma ordenação de Deus para que nós se batizemos em nome do seu Filho. E nós temos que entender que Pedro, ele pega e fala que uma verdadeira figura vos salva, que é o batismo. Aí o batismo nos salva? E logicamente que não, e que ele logo fala, uma verdadeira figura vos salva, o batismo, não o despojamento da imundícia da carne, não de um banho, não de um descer na água. Ou seja, o batismo é se revestir, como a gente encontra nas cartas de Paulo em Romanos 6, falando que nos revestimos no batismo, ou seja, nos declaramos verdadeiros cristãos. Eu creio que eu sei que muita gente é contra um batismo de criança, e coisa que eu também já fui contra há um bom tempo. E hoje em dia eu falo claramente, abertamente, que eu sou a favor, porque o batismo não salva. O batismo está se dizendo, eu sou cristão. E se eu sou um cristão e os meus filhos são cristãos, e todavia eles estão introduzidos na esfera da cristandade, na grande casa, eles estão introduzidos no reino. E agora, se eles vão crer para a salvação, e é isso que essa passagem de Pedro fala, uma verdadeira figura vos salva, o batismo. Ou seja, o batismo põe a pessoa salva. Ele fala o quê? Mas não o do despojamento da imundícia da carne, mas sim que uma indagação de uma boa consciência para com o Senhor. Qual boa consciência é essa? Que Cristo morreu no nosso pecado, que ressuscitou que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a boa consciência que todo cristão deve ter, ou seja, que ele não deve mais nada, que Cristo Jesus
já cumpriu tudo, já levou os nossos pecados. É essa fé que devemos ter. É esse essa consciência que nos salva, de termos a certeza que Cristo já padeceu nos nossos lugares. E a gente não tem mais nada a pagar. E é certamente isso. E quando a gente tem essa certeza de que o Senhor Jesus já padeceu no nosso lugar, só nos resta a ser grato a Ele. E então a gente tem que entender essa questão do batismo, como eu falei, que muita gente acha, não, mas isso daí não tem a ver. Não, a criança tem que esperar ela crescer para ela tomar a decisão se ela quer escolher. Tá dizendo assim, ó, criança, a gente vai atravessar aqui, a gente está saindo do Egito e vai atravessar o mar, tá? Ah, vocês ficam aí, quando vocês crescerem, vocês decidem se querem vir também, tá? É isso. E certamente que Satanás, que é uma figura, o faraó era uma figura de Satanás, não queria que Moisés levasse as crianças. Ele fala, não levar outras crianças, não queria que levasse criança. Aí Moisés falou, não, irá conosco, nós só iremos com as nossas crianças, os nossos velhos, os nossos moços. Então, temos que entender que a palavra de Deus já nos coloca bem claro que todos devem ir. A gente vê que a maioria aquele povo que saiu de lá do Egito com vida, nenhum deles entraram na Terra Santa. E as crianças que estavam ali, que saíram de lá, elas sim entraram. Então a gente pode ter uma certeza muito clara que as crianças, o Senhor Jesus fala, deixe vir até mim as crianças, quando os apóstolos tentam impedir que as crianças vão até ele. Então, nós temos certeza absoluta que as crianças e os deficientes também mentais, que não têm condição de decidir por si mesmo, esses sim têm salvação. E a gente tem que ter certeza, porquanto isso, o Senhor, ele é bom o tempo todo, ele mesmo fala que a sua benignidade dura para sempre. Como é que o Senhor iria condenar alguém que não tem condição de escolher? E todavia, a gente sabe que todo essas coisas, principalmente os deficientes mentais, acontecem com o ser humano devido ao pecado. E o Senhor, ele sabe, ele é bondoso. E uma criança, quando ela não tem condição, enquanto ela não tem maturidade, aí muita gente vai perguntar assim: qual é a idade então para uma criança crer? Então isso vai variar muito, porque tem do mesmo jeito, eu vou falar fisiologicamente, biologicamente, tem muitas meninas que aos 9 já estão ficando menstruadas, têm as suas regras, entende? E tem outras que aos 15, aos 16, varia muito de pessoa para pessoa. Isso não é uma questão assim, com tantos anos vai ter a idade já para poder, a consciência para poder entender o que é certo, o que é errado, para poder escolher, decidir, tomar uma decisão. Mas em todo o tempo a gente crê que uma criança ela tem condição, sim, de poder decidir certas coisas. E principalmente se a gente é pai, é mãe, a gente tem a obrigação de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que não deve se evangelizar uma criança, não deve falar da palavra de Deus, deve se deixar ela decidir se ela vai querer depois. Isso é um absurdo, e pior de tudo, que essa pessoa se dizia ser cristã. Então a gente vê que o mundo tá perdido, sabe? As pessoas que estão falando que não precisa, não pode, não deve evangelizar a criança, não deve falar do amor de Cristo para a criança, deixa a criança crescer normal, e aí no final das contas ela vê, ou seja, negligenciando a palavra de Deus, que a palavra fala bem claro, que criai a criança no caminho, e depois de velho ela não se desviará. E todavia a palavra de Deus ensina
as passagens que Paulo envia, as cartas, né, para Timóteo, para Tito, ensina que as mulheres devem ensinar seus filhos a crescerem na palavra de Deus. E Timóteo mesmo foi instruído na palavra pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice, ainda quando ele era criança. Provavelmente ele aprendeu a ler com as Sagradas Escrituras. E então é uma coisa que temos que entender, que a idade da razão, ela, numa criança, se ela morre, se ela falece sem poder tomar uma decisão, ela está salva sim, não na esfera de igreja, mas em outra esfera, a qual eu não vou entrar em assuntos agora, mas depois a gente pode fazer um estudo sobre isso. Mas é muito importante a gente se atentar que muita gente acha que uma criança, ela quando não é batizada, que ela é pagã, porque ela é pagã, que se não é batizada, ela vai pegar e vai perder a salvação. Ela é pagã, sim, mas o paganismo é uma esfera que está agindo aqui. Ou seja, uma criança pagã pode ser um adulto pagão. Ele creu em Jesus Cristo como o seu Salvador, ele vai ser salvo. Entende? Ah, então ele vai ser salvo na esfera, não vai ser da esfera de igreja? Não, não tem nada de igreja. O batismo é uma figura que é aqui terreno. É igual eu falar assim, que se eu não tomar ceia, eu não sou salvo. Entende? O batismo introduz na grande casa, onde há vasos de honra, vasos de desonra, a trigo, a joio, a tudo crescendo junto, a peixe bom, peixe ruim. Então temos que entender a diferença. O batismo é a gente vê quando Filipe batiza um núcleo chip, ele batiza ele, independente de qualquer coisa. Eu vim de uma denominação que crê que quando a pessoa é batizada, é o novo nascimento. Qual é a maior enganação que existe? O novo nascimento vem de cima, não vem da carne, não vem do sangue, nem da vontade do varão, como a gente encontra em João capítulo 1. Então, todos os que creem são feitos filhos de Deus. A gente sabe que o verdadeiro batismo, é o selo com o Espírito Santo. A igreja foi batizada uma vez só, né? Que foi lá em Atos 2. Mas quando cremos, nós somos introduzidos à igreja. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. E a pessoa, ela deve se batizar. A gente vê os da família do centurião Cornélio sendo batizados, mas depois que tinham sido selados com o Espírito Santo. Ou seja, eles receberam o Espírito Santo antes do batismo, ao qual isso refuta qualquer tentativa de falar que o batismo salva, porque a palavra de Deus diz: se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, o Espírito Santo, a gente vê na palavra de Deus que é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é o carimbo que você comprou algo, que você não, né? Que no caso o Senhor já comprou, já pagou por você. Ou seja, é só o voucher, é só aquele comprovante que você tem de falar: não, a minha passagem está garantida. E é isso. A gente só tem que confiar na palavra de Deus. Mas, em todo caso, muita gente acha assim: ah, então não precisa batizar. Eu acho muito esquisito se alguém fala crê no Senhor Jesus. Ah, eu creio. Vamos batizar? Não, não quero batizar, não. Você crê? O Senhor pede para batizar e você não quer batizar, por quê? Então, não há o porquê não batizar. Eu, na minha denominação, na minha não, da onde eu saí, graças a Deus por ter me tirado por meio da sua benignidade, por sua graça, que agiu em mim e está agindo a todo momento, a gente consegue ver que lá existe um termo pejorativo para quem diz crer, mas ainda não foi batizado, é chamado de testemunhado. Ou seja, é uma coisa horrível isso, a qual a gente vê pessoas que verdadeiramente são cristãs, mas ainda não foram batizadas porque tem que marcar, esperar a data do próximo batismo. Tem que ver quando vai ser o batismo mais próximo, mais perto, para você poder se batizar, porque é a igreja que batiza lá. E sendo que nas cartas
A gente não vê igreja nenhuma, a gente vê irmãos, e toda vez que eles batizam só quando a pessoa crê. E em nenhum momento a gente vê assim perguntando: como está a sua vida conjugal? Como está o seu matrimônio? Você é casado? Você é solteiro? Se você é casado, vamos te batizar. Ó, você não pode mais. Se você é solteiro, você não pode, só casado. E todavia a gente não encontra isso. Nem Paulo perguntando alguma coisa, nem Felipe perguntando de Nocotipe, nem ninguém perguntando se a pessoa estava com a vida já em ordem para poder receber o batismo. O batismo, como eu já disse, é uma esfera que é terrena, que o Senhor instituiu para nós sermos batizados em nome do seu Filho. Ou seja, Deus instituiu para a gente ser batizado no nome do seu Filho. O seu Filho nos apresenta essa questão no caráter de introdução, porque todos fomos batizados em Cristo, nos revestimos, ou seja, nos revestimos, nos vestimos de cristão. Ou seja, tem muito cristão que é vestido de cristão e não é cristão, é joio. Então dá para saber. A gente tem que entender que a salvação é pela fé, por meio da fé. E muita gente usa aquela questão: quem crê e for batizado será salvo. Mas não entende que quem não crê já está condenado. A questão está em crer, entende? Quando entendemos que a questão está em crer, então temos que entender que o batismo não salva, mas devemos batizar. Devemos, igual a igreja não batiza, quem batiza é a pessoa que evangelizou ou qualquer irmão. Alguém creu em Jesus Cristo, fala para ela: vamos batizar, com a água aqui, ó, vamos. Porquanto a pessoa está conhecendo agora, você falou do evangelho, e a pessoa não é batizada, ofereça para ela água. E é isso. Igual Pedro falou: porventura, pode algum desses varões rejeitar a água para que seja batizado? Então a gente vê ali claramente que Pedro está falando para os outros judeus que tinham descido com ele que não tinha nada que restringisse ele. Assim, do mesmo jeito que o Filipe com o eunuco Eutipe, a gente vê que não tinha nada que restringisse. Ou seja, o batismo, não, mas aí vai batizar e a pessoa é amaziada, não é casada, aí vai continuar casada. Sim, a pessoa vai continuar, a pessoa deve acertar a sua vida, deve ir lá, deve pegar, dar entrada nos papéis, deve casar. É isso. Mas ela não vai estar em comunhão à mesa do Senhor. Mas ela é cristã. Igual não vai esse termo pejorativo falar que é testemunhado. É horrível, isso não existe. Você pode virar a Bíblia de um lado para o outro, de cabeça para baixo, do jeito que quiser. Você não vai encontrar esse termo testemunhado. É como se fosse um cristão de baixa, alguém que está em cima do muro, um cristão de baixa classe. Não existe. Não existe isso. Não existe. Do mesmo jeito que ouvir uma coisa dessa, que crianças que não têm a idade de razão não são salvos, porque tem que crer, sabe? A gente vê essas coisas e fica triste. São coisas que nos entristecem quando a pessoa realmente não lê a palavra de Deus. Bom, eu não ia gravar esse vídeo, eu gravei porque eu achei necessário. Eu vou ter que dar uma saída hoje, mas durante a semana, vou dar uma estudada, buscar alguns versículos da Bíblia falando sobre o batismo, e vou fazer um vídeo específico a respeito disso, sobre o batismo, né? O batismo que salva, que realmente tem um batismo que salva, é o crer no Senhor Jesus, que quando cremos somos selados com o Espírito Santo, e aí somos introduzidos ao corpo de Cristo, porque o Senhor salva a todos, introduzia todos os dias o Senhor à igreja, ao corpo, todos que iam sendo salvos, como está escrito no último versículo de Atos 2. Então a gente tem que entender que o batismo só nos introduz na esfera do cristianismo, seja um cristão falso ou um cristão verdadeiro, só vai estar professando.
é uma profissão cristã, então isso temos que entender muito bem. Eu espero que seja útil e eu vou fazer sim esse estudo a respeito do batismo, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.